Oi, pessoal! Voltamos então com o primeiro episódio do Prazer em Pauta desse ano de 2026. E a gente vai ter então hoje uma convidada muito especial. Todos são, né? Mas a questão aqui é que a gente vai estar falando sobre uma profissão que todo mundo tem muita opinião e gosta muito de falar sobre, mas pouco se permite ouvir e também entender melhor como a experiência de estar ali, como que ela existe. Então a gente trouxe uma convidada maravilhosa hoje, que é a Paula, que vai se apresentar um pouquinho pra gente, dizer idade, profissão e contar, pelo menos de uma forma mais breve pra gente, como é que foi essa entrada, então, como ex-acompanhante, nos contar um pouquinho sobre essa história. A pergunta do "fale sobre você" é sempre difícil, né. É. Então, eu sou a Paula Assunção, tenho 35 anos, sou mãe de um adulto agora com 18, né. Tomara que não pareça, eu gosto muito de ouvir isso, não parece, não parece, sim, 0. Faço faculdade de psicologia, já tô quase no final, e fui acompanhante por 5 anos, me aposentei dessa profissão há uns 2, 3 meses atrás, um pouquinho mais na verdade, às vezes eu me perco nas contas, parece que faz menos tempo do que parece. E a minha busca pela profissão se deu por vontade própria, não foi sou uma das poucas pessoas, acredito, nessa profissão que pode dizer que não foi por desespero ou por alguma necessidade de urgência, mas foi por curiosidade, porque a minha família era extremamente religiosa, católica, fervorosa, assim, bem um pouquinho hipócrita, vou dizer que sim. O assunto sexo era um tabu imenso em todos os sentidos possíveis, a palavra sexo que sequer poderia ser dita, e não adiantou muito, porque eu engravidei com 16 anos, né. Só prova disso. Quanto mais tu priva alguém de algo, mais tu gera curiosidade, né. Com certeza. Quanto menos tu educa, menos tu fala sobre, vão procurar em outro lugar. Na verdade, o não falar é uma forma de educar também. Exatamente. Exatamente. Mal, mas é. É. E na época eu morava em Guaíba e tudo era feito em Porto Alegre. E tinha ainda tem, né, não sei se tão famoso como era, mas a famosa Avenida Farrapos. Que aqui em Porto Alegre quem mora sabe que é bem famosa por ter as mulheres nas esquinas. E eu pegava um ônibus que sempre via por ali desde criança. E eu via mulheres na esquina sempre, mas com um saltão, com roupas com muito brilho. E eu, na minha inocência de criança, achava todas elas maravilhosas, e de fato elas eram. Sim, tipo, quero ser isso. Exatamente, eu olhava as roupas, nossa, eu quero. E eu perguntava pra minha mãe, nossa, por que que elas estão na esquina parada, tão bem arrumadas? Ah. Ai, porque essa aí é puta. Uhum. Que puta é uma coisa horrível. Aham. E eu cresci com essa ideia dividida de a mulher que foi me ensinada que era a puta, eu via como uma mulher poderosa, linda, Aham. enquanto a minha mãe dizia que aquilo ali era a escória, era o pior, e aí eu ficava: "Tá, mas o que que é de fato?". Uhum. E aí passou os anos, eu sofri abuso na infância por alguns anos, por uma pessoa da família, sempre, né, tenta alguém da família. Então o meu contato com o sexo ele foi muito enviesado, sim, foi muito problemático. Era uma coisa cedo demais, que eu não entendia, ao mesmo tempo que eu ouvia que era errado, e a questão da culpa que, né. Nossa, sim. E tem gente que fala que, ai, que toda mulher que trabalha com prostituição em algum momento foi abusada. De fato, mas acontece que quase todas as mulheres foram abusadas. Sim. Talvez esse dado seja Então não quer dizer: "Ai, Mas não desse viés, né, que se eu ser abusada, eu vou ir para a prostituição". Então, Uhum. Aham. sinto dizer que quase todas seremos Exatamente, pensei a mesma coisa. Exato. Exato. Não é um critério. Aham. Então, o que aconteceu comigo foi que, devido ao abuso, ser uma pessoa próxima e tudo mais, a minha relação com o sexo era muito ruim, eu não sentia nada. Sim. Sim, Eu tive ali minha adolescência, eu não tinha vontade de nada. claro. E eu me achava muito estranha, porque estava minhas amigas contando o que faziam, o que não faziam, e eu não tinha via graça nenhuma. Aham, sim. E aí eu ficava: "Tá, mas será que eu sou normal? Aham. Pra quem eu vou perguntar isso, né? Exato. Pra quem eu pergunto se é normal, o que que é normal, o que que não é?". Aham. E aí eu comecei a perceber que
com namorados ou com meninos, enfim, homens, que eu tinha algum envolvimento emocional, eu tinha muita dificuldade de sentir qualquer coisa sexual. Uhum. E então eu pensei: "Por que se eu transasse com um desconhecido?". Sim. E aí eu descobri que funcionou. Tá. Aí eu consegui sentir prazer e sentir alguma coisa. E foi assim que, saindo com um estranho uma vez, lá na época do chat, do Terra, a gente conversar. Sim. Ainda bem que eu já disse a minha idade, então vocês já sabem. E eu saí com um cara, ele falou: "Bom, tu tá transando com desconhecidos, por que que tu não cobra?". E eu: "Ah, olha aí, aquela puta que eu ouvi falar lá atrás". Sim. E isso, por que não, né? Unir o útil ao agradável. Não vou estar fazendo nada que eu não queira. Vou estar sentindo prazer, vou ganhar dinheiro. Uhum. Sim. Pra mim era o mundo perfeito. E só que isso foi em 2011, as coisas na prostituição eram muito diferentes do que são hoje, se tinha infinitamente menos autonomia, Sim. não se tinha site como se tem hoje, que eu vou lá e divulgo, era tudo na base do cafetão. Sim. Então, foi o que eu tive. Fiquei quase 1 ano trabalhando para alguém, sendo explorada. Tá. Mas na minha cabeça, por mais que eu tivesse consciência que eu estava sendo explorada por alguém, e não era alguém tão legal assim, eh, eu estava em vantagem ainda. Sim, ainda valia a pena, no Ainda caso. valia a pena. Tinha o ônus e o bônus, mas o bônus era maior. Mas eu tinha só 20 anos, eu era totalmente imatura emocionalmente, e chegou uma hora que me esgotou, eu comecei a ficar carente de outras coisas que eu não tinha ali. Acabei casando com uma pessoa que nunca foi cliente, enfim, nunca nem sabia, era tudo muito escondido, eu morria de medo de saberem. Aham. E aí casei, aí não foi um relacionamento muito legal, que durou 8 anos. Nossa. Aí fui bastante traída, bastante enganada, bastante humilhada. Uhum. Hoje ele está pagando. Enfim. As coisas voltam. Coisa O mundo vira. É. E aí me separei e durante todo esse relacionamento, eu senti saudade da prostituição. Porque não é que, ai, tu sentia falta de dar pra todo mundo. Talvez. Tá. Mas o que eu sentia falta era do poder que eu sentia. Sim. Porque eu me sentia super dominante. As pessoas acham que, ai, coitadinha, ela é puta, fazem o que quiserem com ela. Mas eu sempre enxerguei e vivi uma coisa muito diferente. A minha realidade é essa, tá? Não tô dizendo que, ai, todo mundo tem isso. Mas na minha realidade, eu tinha poder absoluto sobre o que acontecia ali, sobre quanto eu iria cobrar, que horas ia terminar e com quem eu iria sair. Aham. Obviamente que o cliente era uma escolha no sentido de o cliente me procurou, mas quem decide se eu vou atendê-lo ou não sou eu. Perfeito. Isso era uma dúvida que a gente tinha, assim, porque que nem tu traz hoje, né, o mundo de site, essas coisas, a gente tem mais autonomia, do tipo: "Ah, eu quero fazer isso, eu quero isso, até esse ponto eu vou ou não". Mas como você tá falando de antigamente, por exemplo, né, na questão de cafetão, né, dessa enfim, dessa Outra forma de exato. acontecer a dinâmica. Aham. Tu conseguia botar limites? Tinham coisas que tu falava: "Bah, isso eu não quero fazer", ou "Bah, esse cliente eu não quero atender", isso era permitido? E de novo, a gente tá falando aqui da tua realidade, né, mas era uma dúvida que até veio na caixinha de perguntas, né, se tu conseguia trazer esse limite tanto para o cliente, quanto para a pessoa que estava comandando ali. Na época do cafetão era uma permissão velada. Tá. Era, mas não era. Uhum. Era uma coisa assim de ele nunca chegou em mim e falou assim: "Olha, tu vai fazer tudo que eu mandar e tu não pode dizer não". Sim. Mas, por ele só tinha meninas mais jovens, tinha até menor de idade. Uhum. Tu tem medo de ser descoberta. Tu tem medo que a tua família saiba. E eles tratavam a gente como se eles fossem protetores. Claro. Então, sem tu perceber e sem isso ser esclarecido, é como se tu fosse agradar pai e mãe, né? Ter esse jogo, né? Interessa essa proteção, então eu. Então, assim, eu vou recusar cliente. Ninguém disse que eu não posso, mas se eu recusar, e se eu ficar sem dinheiro, e se ele não me indicar mais? Tu fica com muitos e sis. E na época eu disse pra eles: "Ó, eu vou mandar tudo, vai ver o que eu faço". Eu era curiosa, eu queria descobrir as coisas. Tá.
E assim, mas nunca aconteceu nenhuma situação de violência, por exemplo. Aconteceu de me falarem muita asneira, mas isso aí a gente ouve de graça. Eu, pelo menos, estava sendo clara, eu ouvi besteira. Em date a gente ouve muita coisa assim, ó. Exatamente. Eu já ouvi mais absurdo de graça do que quando me pagar. Claro. Acho que eu Se sou bem lembrando. louca. Entendi. E assim, na época, essa parte foi relativamente tranquila, assim. Eu não me dava conta de situações que eu me botava, sabe? Sim, Por sim. imaturidade. Imaturidade e falta de informação, né, também. É, exatamente. Tem coisas que eu não teria feito hoje, sabendo, obviamente, que sim. Mas eu só teria também chegado a essa conclusão O hoje. limite. Pois é, porque olha que loucura, talvez naquele ambiente era um ambiente que tu se sentia menos julgada que talvez na tua própria casa, Mais É. infinitamente. né, que tu tinha mais liberdade de senso de expressão do que em lugares que era pra tu se sentir relativamente segura ao querer falar sobre essas coisas. Porque todo mundo tem interesse e curiosidade sobre isso, Com certeza. Exatamente. né. E minha própria relação com o abuso, quem já passou por qualquer tipo de abuso, seja sexual, emocional, enfim, isso baixa muito a autoestima. Nossa. E a partir do momento que estão pagando para estar Uhum. contigo, Aham. e não é pagando, estão pagando pra transar contigo. Nem sei pra transar. Então, na minha cabeça, eu sempre fui paga pela minha companhia. O que iria acontecer era combinado. Isso eleva muito a autoestima. Claro. Claro. Então, tu entra num jogo quase de dependência pra resolver essa autoestima baixa. Sim. Sim. Então, digamos que é um pouquinho viciante nessa parte. Sim. Sim, Uhum. sim, porque tu se sente desejada por aquela pessoa estar fazendo um esforço por estar ali, só que não que só isso vai contribuir para a questão da tua autoestima, mas num ambiente que nem tu trouxe, que o Nesse. abuso foi em um lugar com pessoa conhecida, num ambiente de novo que tu deveria se sentir segura, amada e olhada, não foi dessa forma, né? Fora que eu me sentia valorizada também. E não é só no sentido do literal de estão me pagando, Sim. Aham. mas porque vou te dizer que 90% das pessoas que eu atendi desde lá atrás faziam muito mais do que só me pagar. Então, na minha cabeça, nada além do me pagar e me tratar minimamente bem era uma obrigação da pessoa. Tudo que ele fizesse ali era não, não é esperado. Ninguém acha que, ai, que o cara que paga uma mulher, ele vai lá, vai transar, vai embora e foda-se, não vai fazer grande coisa. Às vezes tá cortejada, né? A primeira flor que eu recebi na vida foi de cliente. Eles me davam presentes, e não era pelo presente em si, era por saber que aquela pessoa dispôs de um tempo que ela não precisava Sim. pra me agradar. Ela não precisa me agradar. Sim. Isso não faz parte da dinâmica pra ganhar algo de ti. Ele já tem garantido que ele quer. Ele não Exatamente. precisa me agradar, ele precisa ser educado. Exato. Mas se ficar me cortejando não é uma necessidade. E assim, olha, praticamente todos os homens que eu atendi faziam isso. E eu percebi ao longo do tempo que muito disso eu acho que eles faziam não era nem por mim, tá? Era por eles mesmos. Porque isso tirava um pouco a sensação de, ela só tá me dando porque eu paguei. Era a coisa do, não, mas eu mereci porque eu fiz tal coisa. Então, no fundo, não era por mim, tá? Era por eles, mas Sim. no fim das contas, estava todo mundo feliz. Então, Sim, sim. Tá, e uma coisa, Paula, que até surgiu também na caixinha, e daí é um momento de curiosidade. Já teve algum cliente que de fato se apaixonou por ti, falou, e outro teve que dar limite? Já teve algumas histórias assim? pelo sorriso, ai, doer. Então, pela primeira vez falando sobre isso, apaixonados por mim, modéstia à parte, eu tive alguns. Mas eu acho que a maioria não era que eles estavam apaixonados por mim. Eles estavam apaixonados por si mesmos enquanto estavam comigo. Porque o que eu dizia pra eles? O que tu sabe sobre mim? Quando eles falavam que estavam apaixonados. Eu te acho muito bonita, não sei o quê. Falavam coisas muito vazias, assim, como que tu se apaixona por alguém que tu não conhece? Tu não me conhece, não tem como tu estar apaixonado por mim. Aham. E ainda que tu me conheça, tu conhece um personagem, tu conhece o que eu escolhi te mostrar, tu não me conhece. Claro. Perfeito. Então isso não é uma paixão existente. O que eles se apaixonavam era porque naquele momento, que eram horas, que também é outra coisa que na minha cabeça não tem como eles se apaixonar de fato, o que eles gostavam era que eles eram livres completamente. Sim. Sim. Pra ser vulnerável, pra chorar, pra falar que tem medo de broxar. Que loucura. Caralho, É muito. então muito. essa paixão por mim não era por mim. Era uma paixão pelo momento que ele viveu que ele não viveu com outra pessoa. Sim, Exato. no momento que ele se vulnerabilizava, né? De poder se sentir
sendo genuíno ali. Porque tem Exatamente. muito isso de parecer a gente falar sobre coisas sexuais pra uma pessoa que a gente ama, a nossa parceria, ter esse risco de como essa pessoa vai me olhar, disso ameaçar o nosso amor. Eu não posso ser genuíno nos meus limites, em dizer que eu quero experimentar alguma coisa diferente, porque como o outro vai me olhar, né? E que É. interessante, assim, que daí contigo eles podiam fazer isso de uma forma livre, sem risco. É De porque era uma preocupação que mutuamente não existia. Assim como eu não tinha envolvimento emocional. Claro. Ai, mas isso tem que agradar para o cliente voltar. Minimamente, sim, mas se ele não voltar, cliente em qualquer área vai ter outros. Tu não é depender exclusivamente daquela pessoa. Então, ai, se ele não gostou de alguma coisa que eu fiz, ele não tá nem aí. Vai 1, vai 18, sabe? Assim como ele também, se ele não gostar do que eu fiz, ou se ele estiver se importando com alguma coisa, ele vai lá e contrata outro amanhã, nunca mais vai me ver. Então não tem esse peso de nenhum lado de preciso agradar, o que a pessoa vai pensar sobre mim, que é o que pesa mais uma relação em como tu vai agir. E aí tu performa muito, muito. Então, os apaixonados por mim teve alguns, mas eu apaixonada por apenas um, que é o que está comigo hoje. Conta, Mara, conta aí. Olha esse Elcio contando, ó. Ai, foi um tempinho que ele levou pra me conquistar, deu uns 3 anos que ele me contratou, não com frequência, ele me chamava um mês, sumia, me chamava outro, lá de vez em quando. E ele sempre me cortejou muito, me levava flores, ele sempre foi muito romântico, e eu nem aí pra ele. Sim. Nem aí. Inclusive, todos os nossos encontros que foram, na época remunerados, eu não lembro de praticamente nenhum, porque eu consegui desenvolver um mecanismo psicológico que eu acho incrível, que eu acho que eu vou ter que me estudar ainda. Eu esquecia de tudo assim que eu saía do quarto. Uhum. Sim. Inclusive, se pro meu próprio controle financeiro, se chegasse o final do dia e eu não tivesse anotado as pessoas que eu atendi, eu não lembrava mais se eu trabalhei naquele dia. Uhum. Não lembrava. Não lembrava nome, não lembrava o rosto, não lembrava o que foi dito, Sim. salvo coisas muito atípicas. Sim. Senão eu não lembrava. Eu esquecia totalmente. E, obviamente, eu não esqueci dele, mas eu esquecia tudo que era dito. Às vezes ele me fala assim: "Lembra que eu te falei?" "Não, não." Aham. Vai ter que falar de novo, vai ter que falar de novo. E aí, o ano passado, assim, que é uma vez que ele me contratou, foi um dia totalmente normal. Eu tinha tido terapia no dia anterior, vai ver, foi culpa da minha testara, viu? Mas eu acho que hoje, olhando pra trás, eu só me abri pra sentir alguma coisa por ele, porque eu estava vivendo um momento muito bom. Uhum. E eu acho que quando a gente vive momentos muito bons estando só, tu consegue analisar melhor as coisas, porque quando tu não tá num momento muito legal, qualquer pessoa que te dá atenção, isso aqui vira isso aqui. Com certeza. Aham. Então o filtro da gente fica muito ruim de entender o quanto estamos valorizando. Sim. E aí depois desse um dia que foi totalmente diferente, foi um atendimento que foi a primeira vez na vida que eu fiquei mais tempo do que me foi pago. Sim. Eu saí de lá assim: "Meu Deus, o que aconteceu?" O que tá acontecendo? Aham. E aí, uma semana depois, a gente estava namorando, ele me pediu namoro, e aí 2 meses depois nós fomos morar juntos, me pediu em casamento dias atrás. Tá, que legal, que legal. E agora nós estamos assim ainda, ó. O Sim, que que aconteceu? olhando tudo. Tá, e Paula, me conta, assim, como que é a visão dele em relação ao teu ex-trabalho, né? Eu não sei se vocês conversam sobre isso, porque as pessoas, elas têm muitos mitos em relação, né, a ser acompanhante. Até isso é uma coisa que depois tu pode até trazer quais tu acha que são os maiores mitos. Mas as pessoas têm mitos que acompanhante não tem relacionamentos, que acompanhante não tem maridos, né? Ou que isso é um grande problema no relacionamento, e ok, às vezes pode ser, às vezes não pode não ser, mas as pessoas têm muito estereótipo, né? Tanto que a gente chamou justamente pra quebrar isso. Como que é, assim, com o teu parceiro e também, depois trazer, assim, os maiores mitos que tu acha nessa profissão? E sabe por quê? Só um detalhe que eu pensei, amiga, e não sei se faz sentido, mas eu já ouvi muitas vezes como homens têm dificuldade de olhar e entender que mulheres já se relacionaram com outras pessoas. Hã? Que isso é uma coisa que bate em algo Tem que muito. chegar e contar: "Olha só, não sou virgem." Exato! E que tem muito essa coisa de a forma com que vai ainda hoje, a gente até estava falando antes, né, que parece que não é tanto um tabu, e as pessoas são muito mais livres, mas na verdade elas mais escondem
como elas realmente aprenderam e sentem isso, mas tem essa coisa a mulher que fica com não sei quem, ai, já ficou com um amigo meu, então não serve pra ser minha namorada. Sim, a mulher para namorar, a mulher para casar, a mulher Já para transou, transar. não sobra mulher nenhuma, né. Não. Então assim, né, É porque tudo no final. então assim, é uma coisa diferente, assim, até a gente poder ver isso, de pô, tu fala também abertamente sobre isso, né, então como é que é isso na relação de vocês? Antes dele eu tive 3 relacionamentos sendo acompanhantes, aí Aham. mantendo o atendimento, Claro. e todos os 3 começaram com começo, meio e fim exatamente igual, e eram pessoas completamente diferentes. O começo era o seguinte: "Ah, eu tô namorando acompanhante, você tá me dando de graça". Ou assim, Alguma coisa eu sei. conquistei ela, consegui conquistar ela. E eu sempre tive uma pose muito de mandona, de ninguém me domina, e aí eles já: "Eu dominei, eu que sou o cara". E aí eu: "Tá, querido, vai lá, fica feliz". Aí eu, no decorrer do relacionamento, isso começava a virar: "Ai, mas e se o cliente dela for mais rico que eu, mais bonito que eu, tiver o pau maior que o meu?". Tá, bateu uma coisa de insegurança. Aí ficava aquela insegurança absurda e constante de: "Meu Deus do céu, o que vai ser de mim?". E terminava sempre com eles não dizendo com todas as letras, mas tentando impor que eu mudasse a minha vida pra ficar com eles, porque eles não aguentavam mais saber que: "Nossa, minha namorada está transando com outros". Te conheceu assim? E eu entenderia se eu chegasse do nada e te falasse: "Olha só, eu tenho que te Aham. contar", e o que eu nunca fiz. Já Sim. eu sempre pensei que toda pessoa tem direito a escolher, ninguém é obrigado a aceitar namorar uma acompanhante, as pessoas têm seus limites e eu acho isso super ok. Assim como eu tenho os meus, os outros vão ter os deles. Mas banque eles, né. Exatamente, se tu e eu era quase cruel, eu chegava: Aham. "Vão te chamar de corno, vão dizer isso e Sim, isso já de ti". aham. Aham, e se tu tem certeza que tu vai querer, as pessoas me conhecem, na época até, eu ainda sou, mas antes eu era mais ativa com isso, eu era embaixadora da Fatal Model, que é um site acompanhante, Sim. então meu rosto estava em telão, estava em outdoor, A Fatal Models é bem famosa, era né. eu fazia muita propaganda pra eles, isso então todo mundo vai saber. Se não todo mundo, vão saber e vão ficar de tititi. E Tá outra, tá errado. Tu não quer o sigilo, né. Tu não. Nunca quis, eu sempre fui muito feliz falando disso publicamente. Aham. Não, tá tudo certo. E aí virava esse bololô todo, e aí eles tentavam sabe quando a pessoa tenta te puxar aqui É assim? que é muito louco como eles usam a forma de controle pra suprir inseguranças deles. Exato, que era só sobre ele. É. Então assim, talvez nem tivesse nada que tu pudesse fazer, que desse conta disso que era dele. Não, e aí geralmente eu era muito cobrada de eu ter que resolver a demanda dele de: "Ai, eu não estou sabendo lidar com o seu trabalho. Ai, vem cá fulaninho que eu vou te ensinar. Os seus limites, seu problema". Isso, faça terapia, lide com E aí sempre terminava, eu sempre deixava claro: "Não vou largar a minha profissão por causa de homem, eu vou largar o que eu quero". Perfeito. E aí agora com o atual, né, quando a gente começou a ver que as coisas sairiam do profissional, quando eu me vi, envolvida emocionalmente, eu disse pra Aham. ele: "Não, não cabe mais tu ficar me pagando, nada a ver. Aham. É outra coisa, outra pessoa, outra Paula aqui". E ele em momento nenhum, ele disse: "Abandone o seu trabalho para ficar comigo". Obviamente que, como homem monogâmico, ele queria que eu ficasse Sim. só com ele. E sinceramente, eu também queria ficar só com ele. Sim. Até por a questão de quando tu tá, principalmente no começo de relação, tu tá perdidamente apaixonado pela pessoa, tu só quer aquela pessoa. Aham. Independente de tu ser monogâmico ou não, geralmente, Sim. né, Uhum. tu só quer descobrir aquela pessoa, estar com ela, dividir o teu tempo com ela. E eu tinha muito a sensação, quando eu ia trabalhar, de estar traindo, mas não era um traindo de traindo ele, porque ele sabia, às vezes, até que Aham. aquele horário eu estava trabalhando, Sim. mas traindo algo meu, porque eu em relacionamentos, quando eu estive com uma pessoa, eu sempre estive com ela. Sim. Ah, mas tu é monogâmica, infelizmente. Às vezes é ruim, né? Às vezes limita. Mas eu gosto de me dedicar a uma pessoa por vez. Acho muito trabalho, inclusive admiro quem não é monogâmico. Nossa, Tá de com certeza. parabéns, porque olha, eu não aguento mais de um ser humano por vez. Como? Como? E aí eu fui me incomodando com o trabalho. Então, e outra, quando eu comecei nessa profissão,
o dinheiro sempre foi um plus, eu tinha um propósito para estar ali. É um propósito de autoconhecimento, de prazer, de descoberta, de falar sobre isso, de estar nesse lugar podendo falar sobre isso publicamente. Então tinha muitas razões para eu estar ali. Sim. Só que, até pela idade de já ter 35 anos, a gente começa a ter preguiça social. entendeu? Sim. E ser acompanhante, as pessoas acham que cansa o corpo, mas cansa a mente. Sim, porque às vezes tu tem que aguentar muito mais do que apenas ali fazer o teu trabalho, né? Tanto que tu falou, que talvez sejam os lugares que homens às vezes se mais vulnerabilizam e sofrem e choram e fazem coisas contigo. Se a gente num encontro que o cara abre demais, já quer falar pra gente suas coisas pessoais, porque sabia que a gente trabalhava com sexualidade. Ah, é cansativo? Tu pensa? Eu tive muito isso, assim, também. Ai, então tu acompanhante, me conta que coisa mais estranha que tu fez. Mas eu só fiz coisa estranha. Sim. Então, assim, e o próprio fato de tu estar com pessoas muito diferentes, eu atendi pessoas, eu atendi cliente que me contratou para falar da história romana. Esse foi o atendimento. Por sorte, eu sabia falar. Sim. Então, assim, isso demanda muita energia psicológica. E eu já tava cansada, sabe? Quando tu quer estar com quem tu quer estar. Sim. Então, aí acabou que a gente fez uma viagem e tudo mais. Aí, na volta, eu falei pra ele que eu não iria mais atender. Ele, obviamente, ficou muito feliz. Sim. Mas também eu só tomei essa decisão pelo fato de ele nunca ter me exigido. Porque se em algum momento ele tivesse exigido, eu já não teria. Claro. Porque aí e me sentiria colocada contra a parede. Então, eu tenho a plena certeza que foi uma decisão minha. Obviamente que influenciada pela presença e existência dele, mas não por algo que ele me solicitou. Exato, porque, ok, o querer dele de tu não trabalhar mais com isso, o querer a gente não impede, o que impede é o que tu faz com esse querer, né? Se acaba tu impedindo da pessoa viver aquilo que no processo dela ela tá vivendo pelo teu querer e não olhando pra ela, daí aí que é a questão, né? Sim. Mas tudo bem ele não gostar ou não querer, mas te respeitar eu acho que era o principal. É porque, mas então se ele não gostava é porque ele tava contigo. É impossível tu gostar de tudo em uma pessoa. Não. Vão ter coisas que tu não gosta, mas se tu tolerar, tá tudo certo. Então, pra ele, a minha profissão era tolerável. Ele não amava, mas ele tolerava. E hoje, até para mim estar aqui hoje com vocês, eu perguntei pra ele se estava tudo bem eu comentar da relação, porque, bem ou mal, não é que as pessoas conheçam ele, mas se me conhecem e sabem, então ele te contratou, ele pagou. Então, é uma coisa íntima. Claro. Né? Sim. E nunca ele teve, tu perguntou sobre isso, né? Ele nunca teve esse problema com isso. Ele ficou um pouco receoso no começo, de, o que vão pensar de mim? Porque o ambiente que ele trabalha, que ele vive, é muito conservador. Sim. Claro. Mas é aquele conservador que a gente conhece. Ah, sim, Vai conservador pra lá pra contratar, mas daí ao falar sobre isso. Conservador mesmo, eu acho que não existe, tá? Existe a pose conservadora, porque quem é de fato? Claro que não é. Muito raramente. Se é de fato, tem um probleminha grave. Sim. Né? Então, assim, ele tem, acho que eu arrisco dizer que zero problemas com isso. Até pra gente casar agora, eu falei pra ele, tá, e aí, nós vamos contar, porque casamento geralmente tem a história de como se conheceu, vamos falar só. E aí ele até ontem ele me falou que tem muito orgulho de como a gente se conheceu, de como que legal. evoluiu, que ambos evoluímos como pessoa também pro relacionamento funcionar. Claro. Então, assim, obviamente não é um relacionamento perfeito, às vezes eu até acho que é muito bom pra ser verdade, mas não tenho nada de ruim pra falar, assim, que pese. Sim. Nossa, que legal. Adoramos ele já. Por enquanto, detesto, né? Mas que legal que vocês têm essa conversa tão aberta, né? Isso de poder admirar a história. Sabe o que eu fiquei pensando aí? Curiosidade minha, tá? O sexo mudou depois? Muito. Sim. O que tu nota? Foi Esse aí foi o diferente. que mais mudou. Pois é. Ficou muito melhor. Que tu trouxe ali, né, que ok, às vezes tu de fato performava, porque talvez a Paula, no que ela gosta, não é a Paula que ela mostrava pra todos os clientes. 99% das vezes eu performava. Claro que eu buscava um prazer pra mim, até pra não ficar, nossa, uma coisa sacrificante. Mas, obviamente que mudou, porque
tem a entrega emocional junto. Claro. Então, ai, mas então sexo com amor é melhor. Não necessariamente com amor, mas com a entrega emocional de tu se sentir sem amarra nenhuma. Perfeito. Porque eu com o cliente eu tava sempre em alerta, por 1000 razões diferentes. Eu tava sempre em alerta cuidando a hora, pra eu não ficar mais tempo, eu estava trabalhando, claro. Eu tava sempre alerta pra ver se não tinha um celular me gravando, pra ver o que ele tava fazendo, prevendo o próximo movimento dele, pensando em fazer ele gozar de uma vez que eu quero ir embora. Sim. Então, não existe como tu tá ali e obviamente que eu sentia prazer às vezes, mas não é um prazer, nossa, de tu tá relaxado, de tu tá De estar entregue ali. Tu tá sempre em estado de alerta, né? sem preocupação nenhuma. Então, nossa, mudou totalmente. Nossa, sim, sim. E já teve momentos que, por exemplo, talvez ali quando tu pudesse escolher, seria mais fácil, assim, de tu ver a pessoa e tá, essa aqui eu topo. Mas antes, quando tinha o cara aqui agenciando tudo, já chegou alguém que tu ficou assim, ah, essa não tava por encarar. Muitas vezes Sabe, uma amiga minha que fala que ela achei muito bom, que é, mas minha mãe criou uma guerreira. Então essa guerreira vai à luta. então eu fui o comandante da batalha, E mesmo lá, recentemente, sem trabalhando por conta, Aham. eu nunca gostei de ver a foto do cliente. Sério, e quase nunca eles tinham foto no WhatsApp, até porque pela minha segurança, vai contar pra alguém, às vezes eu não sei. Eu quero que só de forma compassiva. Não conta pra ninguém. Se toca que Pode manter sigilo, por favor. meu não é um problema, tu já fica ruim. Então, assim, inclusive isso eu precisava de alguma coisa, alguma excitação, assim. "Ai, Claro. quem será?" Tá. Porque senão era mais um dia no trabalho chato. Sim. Então, eu não saber quem era, o meu critério era, se foi educado comigo, Perfeito. o resto todo a gente consegue resolver. Beleza. Falta de educação não dá. Então, era educado comigo, ok, marcamos, então eu descobri a pessoa quando eu abri a porta do quarto. Muitas vezes eu quis chorar, muitas vezes. Nossa, e como é que faz daí? Aí tu consegue desenvolver uma habilidade muito boa, que isso me é útil na vida, que é tu descobrir algo interessante em todas as pessoas. Raramente a pessoa não tem, salvo alguns que falavam muita besteira, que Sim. tinha, aí Aí tu se a tem que gente ir pra encontra. tolerância mesmo, Aham. mas tu consegue encontrar coisas que te atraiam, não só no físico da pessoa principalmente, porque não, né, obviamente às vezes acontecia de vir alguém, né, agradável aos olhos, mas 90% das vezes não é. Tá. Sim. Mas, assim, não que, ai, fossem feios, não era o meu tipo, Claro, e isso faz diferença. né. Não vamos ser hipócrita, né, porque assim, a primeira vez quando tu olha uma pessoa que a gente não conhece, a gente vai olhar pelo que, né, É o que tem pra ver, é o que tem pra analisar é a aparência. E outro, teu tipo não precisa ser um tipo bonito. O meu tipo vai ser diferente do tipo da Rai. Então, às vezes mesmo. Mas esse assunto fica pra outra hora. mas isso lá eu atendi uns marombeiros que, pelo amor de Deus, sabe, inclusive eu detestava e ainda detesto, ainda não tem condições. Foi as coisas mais idiota que eu já ouvi, eram os marombeiros que falaram. Tu viu só. Trauma. Loucura. Mas assim, eu sempre busquei algo interessante na pessoa e sempre associei o prazer não à aparência, porque se tu tem o teu prazer associado à aparência, isso te limita muito. Muito. Totalmente. Então, assim, como que né, bolei uma estratégia de sentir prazer, independente se é um senhor de 70 anos ou alguém de 30 e poucos. Aham. Que eu não tinha mais isso, eu não atendia menos de 30 anos. Sim, Sim. Sem condição nenhuma. claro. E aí eu passei a focar, assim, como eu aprendo a sentir prazer através do toque, não da pessoa. Aí é praticamente como tu pensar que é uma massagem. A massagem nas tuas costas. Tu não tá nem vendo quem tá fazendo, mas tá legal. Claro, Agradável. o tutorial conecta a gente. Exatamente. Então o meu prazer vinha do toque físico, não da pessoa. Eu desassociei completamente. O que depois foi um pouquinho difícil porque tu acostuma a isso. Claro, esse acaba virando o start, Sim. né, o normal, assim. Então, assim, tu conseguir conectar o prazer à pessoa, eu tive que fazer esse caminho depois, porque eu desvinculei uma coisa da outra. Sim. Sim. Mas foi bem, bem útil pra mim. Sim, e o legal é essa percepção que tu teve, porque tu só conseguiu fazer esse movimento e depois o contrário, tendo muito essa consciência de ti, do teu corpo, do Muito que tu autoconhecimento. precisa, e como isso é importante, porque de forma geral eu acho que a gente
às vezes no sexo não investe nisso, Nada. né? Ah, Porque não, tu tem pensa, o que que eu faço pra pessoa gozar pra e ficar pessoa feliz? pra pessoa gostar, pra ela me aceitar, ela querer estar comigo. E aí, mais ainda, o sexo não fica legal, porque a gente não tá ali, né? Pode ficar ok, né? Mas a gente não tá ali entregue ou, né, sentindo isso de como é que tá ali, como é que tá naquele momento em que eu gosto, podendo dizer. Então, E legal. prova disso é que tem muitas amigas, mulheres me procuravam, perguntavam: "Ai, me dá umas dicas, não sei o que eu faço pra deixar meu marido feliz", você só quer sabe qual a prova maior de que qualquer coisa que tu fizer geralmente agrada? Aham. Eles estão me pagando Aham. e ainda vem querer me agradar e eles estão muito felizes. Sim. Então, assim, ó, eu acho que a mulher, num contexto geral, tem muita ideia de que, ai, pra eu não ser traída, pra funcionar, pra dar certo, pra ele ficar feliz, eu tenho que agradá-lo. Mas, assim, eu posso estar falando uma besteira, mas acho que não. Pro homem quase sempre é bom, tá? Dependente do que aconteceu, quase sempre ele gostou. Aham. Pode ser que não tenha amado, mas quase sempre ele gostou, porque até porque a probabilidade do homem gozar e a gente gozar, É, sim, né, diferente. tem uma Por exemplo. grande diferença. Sim. Uhum. Então, quase todos os meus clientes que eu atendia, se ela raríssimas exceções, o que eles queriam era me ver tendo prazer. Sim. "Ai, o que que tu gosta?". É. Ele estava me pagando e queria fazer o que eu gostava, para que ele sentisse prazer com isso. E de novo, não é aquela coisa do: "Ai, eu Por ti. é por ti". É pela mesma lógica, É a pelo mesmo mesma papel. é a mesma lógica. Bom de cama, Eu só sou gozar. tão bom que fiz ela gozar. Exato. Aham. E aumenta o estereótipo ainda mais, né, porque falando assim: "Eu fiz a puta gozar", É, né, tem exatamente. toda essa lógica. E como tem isso, porque acaba sendo o sexo sempre direcionado de eu só me sentir bem se eu cumprir a regra. Aí um sexo que não rola, sei lá, orgasmo, meu Deus, foi um sexo horrível. Nem sempre. É. Pode ser um sexo muito bom e não rolar. É, e inclusive é assim que quase todos broxavam também, nesse desespero de me fazer gozar, de ser agradável pra mim, eles ficavam numa coisa assim. E aí eu dizia assim: "Olha só, se tu ficar na tua cabeça pensando assim, ó, preciso ficar de pau duro, preciso ficar de pau duro, preciso ficar de pau duro", não vai Não vai dar. não vai, Psicoeducando os homens ao vivo. não vai funcionar. Então eu chegava um momento assim: "Vamos reiniciar o cérebro", eu dizia pra ele. Esquece, não vai. Eu colocava na cabeça deles que não ia dar. Aceita que não vai dar. Não vai. Tu já pagou, tu já está aqui, vamos fazer outra coisa. Mas eu sabia que ia funcionar ainda, só Sim. que eu precisava fazer ele acreditar que não tem mais como. Porque quando tu aceita que não tem mais como, tu começa a pensar outras coisas, Tá ali tu de outra relaxa, Perfeito. tu conversa, tu toma um banho, tu volta, e aí quando tu viu, aconteceu. Tu vive o momento daí. É. Que aí tu já tá num modo sem cobrança. Sim. Tipo, você já não vai rolar, já aceitei. Então se rolar, Melhor, senão já sabemos o que espera. Saiu esse aqui. Exato. E também duvido que todos esses homens, quando tiveram seus relacionamentos, conseguiram fazer isso, né? Porque é sempre isso, é sempre uma disputa de o que eu preciso proporcionar para essa pessoa para proporcionar para mim, e assim fica, e daí a pessoa fica num foco muito diferente do que é. do seu Eu próprio botei prazer. casal também, muitos casais, e geralmente eu sempre era a primeira vez deles numa homenagem. Eu inclusive fazia questão de pegar os iniciantes, que era bem mais legal. É, e era uma oportunidade de eu dar uma experiência legal pra alguém. Claro. Eu me senti numa responsabilidade muito boa. Sim. E geralmente as mulheres iam no pensamento de: "Ai, o que que eu faço pra ele ficar feliz?" E você esquece que ele vai ficar feliz de qualquer jeito. Minha filha, ele já sabe da solução. Você tá realizado. A gente não tirar a roupa, ele já vai sair aqui muito feliz. Ele estava no motel com toda mulher. Retentivo, ótimo. Mas, pra surpresa de muitas pessoas que acham o contrário, raramente era organizado e a ideia era do homem. Quase sempre era da mulher. Olha só. Que legal. Quase sempre era uma curiosidade delas, que elas eram ou, já se entendiam como bissexuais ou tinham alguma curiosidade de contato com mulher. E raramente foi porque elas queriam me ver com ele, mas porque elas queriam ficar comigo. Claro, porque é o jeito de conseguir fazer acontecer. Exatamente. E aí era muito engraçado que elas sempre chegavam apavoradas, num tremor, assim: "Ai, eu nunca fiz isso, se eu não gostar, e sei o quê". Não dava meia hora, eu estava aqui sendo atacada. E ela sabia sim fazer tudo muito bem. Eu disse: "Será?". Aham. E eles sempre saíam felizes: "Obrigado, vamos lá". Sim. Que louco. E nunca vi cena de ciúme, tá? Vi cena de ciúme de homem. É? De mulher nunca vi. Já vi esse homem com ciúme. Gostoso, né?
Sim, Já vi algumas mulheres também me procurando: "Ai, quero fazer uma surpresa pro meu marido". Não, faça. sim. Homenagem não é surpresa, homenagem é acordo e muita conversa. Tem muita conversa, Com certeza. Principalmente se vocês são um casal casado, porque vocês vão se ver amanhã. É, Se vocês forem 2 peguete que tá, foda-se, Uhum. amanhã certo, tudo certo, vocês são casados. Vocês vão se olhar e lembrar disso provavelmente pra sempre, então pensa bem. Uhum. Então eu nunca deixei, eu sempre consegui fazer com que a pessoa desistisse, porque a mulher tem muito essa coisa de: "Ai, se ele é homem, ele vai querer sempre, ele vai querer todos os Vai ser o dias, sonho do cara. vai ser o sonho de todo cara". De novo, Às vezes estereótipo. exatamente. Eu já conversei com muitos homens que falaram que não, jamais fariam, porque é muita pressão, ou porque simplesmente não tem vontade, prefere uma pessoa de cada vez ali pra dar atenção, e tá tudo certo, isso É é uma demanda maior, né, também. Daí tem outros estereótipos. Mas será que eu vou conseguir? exatamente, tem esse ainda. E se eu não funcionar, tem 2 me olhando. 2 testemunhas é muito. Então, nossa, assim, é muito legal tudo isso. E até, tu falou que os caras ficavam muito empenhados em querer te agradar. E aí existia então esse espaço pra tu poder falar das coisas que tu gostava, ou até se tu falou que antes já tinha meio que uma ideia do que ia acontecer. Isso era combinado antes também? Tinha algum tipo de, tipo assim, pré-contrato? Como é que rolava isso? A gente só falava sobre a parte prática da coisa se eles quisessem alguma coisa mirabolante, fosse hora até pra ele ter certeza que ele vai ter, né, quando vê eu não falo. Aham. Mas, salvo coisas fora do comum, a gente nunca tinha esse combinado, até porque senão isso já fica: "Ah, a gente vai fazer assim, assim, assim". Sim, perde Sim. toda. É, não é uma coreografia. Até eles perguntavam, toda acompanhante recebe essa pergunta: "Ai, como é o teu atendimento?". Se eu só posso te falar o local, horário e valor, o resto depende de ti também. Sim, claro. Tu não trabalha sozinho? Porque como que eu vou te dizer o que que eu vou fazer se eu dependo de ti? Eu dependo de tu funcionar, depende de tu ser legal, Sim, como é que se explica eu isso? dependo de tu ter tomado um banho. É. Pô, e importante, esse limite é bem importante. É, e tal, o que que tu não faz? Diz: "Olha, não tem como eu te dizer que eu faço tudo". Uhum. Dentro do sexo, cara, Pode vir tanta coisa que difícil até. é impossível tu fazer tudo, é impossível. E Uhum. depende também, porque assim, pá, se o cara é muito legal, me propõe uma coisa, é muito educado, ok. Agora, se não, É isso. Coisa que tu tem que saber quem é a pessoa e descobrir na hora. Então, assim, o que que eu não sempre dizia? Educação e higiene, tá? O resto a gente sempre dá um jeito. Maravilhosa. que loucura na idade de higiene, né? Já tinha imaginado. Olha, assim, eu dei Na tanto vida real. banho, tu não tem noção. Mas na vida real falta um pouco isso às vezes, né? O básico precisa ser dito. Olha, mas eu disse muito básicos. Muito, muito. Nossa, eu tive que. Eu nunca esqueço. Alguns atendimentos, eu te falei, né? Alguns a gente não esquece. Ai, Deus. De ele já tinha seus quase 60 anos, mas não que a idade seja um problema. É o tempo que ele levou pra aprender isso, tá? Tá. O nível de sujeira que ele tinha nas partes íntimas era um negócio a ser estudado. Aquilo ali não era de um dia, aquilo ali era de anos. Ai, não, não, não. E ele queria que eu fizesse oral nele, entendeu? Por mais que tu ponha um preservativo, cara, era insalubre. Meu. Vocês não têm ideia do que eu vi. Eu não sei como é que não tinha caído. E aí, tu pode tomar um banho. Eu tinha certeza que ele, se as pessoas até hoje não tomou um banho decente, Claramente, na minha porque frente. vai ser homem pra tomar banho. Aí eu vi, Já gasta um tempo. eu fiz um processo educacional, tá? Eu vi ele tomar banho, fiquei sentadinha na cama esperando, só olhando como ele ia fazer esse banho. Gente, tu era professora, mãe, psicóloga. É, aham. Ele passou embaixo do chuveiro, assim, ó. Passou. Só passou. Aí eu disse, vamos lá que eu vou te ensinar um negócio. Eu ensinei ele a lavar o pau dele. Esse foi meu atendimento. É ensinar ele a lavar o pau. E foi talvez um dos que a pessoa mais E ele era aprendeu. casado. E ele Cara. ele ficou tão constrangido que quando a gente voltou pra cama, ele botava o travesseiro no rosto, assim, de vergonha. Então eu disse assim: "Olha, aproveita essa vergonha que tu tá passando hoje pra tu nunca mais passar ela. Uhum. Porque, cara, eu tenho certeza que a tua mulher não transa contigo". Ele faz muitos anos. E eu: "Bom, faz muitos anos que tu não toma banho". Meu Deus. Cara, e eu estava pensando enquanto tu falava isso, do tipo, será que ele tem um relacionamento, algo assim? Mas como é isso, parece que no relacionamento não cabe a gente falar: "Oi, olha só, tá, Então, não tá legal desse jeito", porque a gente vem falando muito nos episódios de que eu pelo menos sinto que nos nossos relacionamentos tem essa coisa que falar de algo fere a masculinidade, né, então parece que eu não posso falar: "Oi,
Mas trabalha sua masculinidade então, porque tem coisa aqui que a gente precisa falar e não dá pra gente tolerar. Amar uma pessoa, querer estar no relacionamento com ela não significa que a gente tolera tudo. Todo Então, podcast, episódio, a gente fala sobre comunicação entre parcerias, de né? como isso não acontece. Não. Não. Ainda mais com E sexo. geralmente são coisas que as duas pessoas estão achando ruim, ninguém fala com ninguém. Então, assim, quando a gente fala de falar abertamente sobre sexualidade, também inclui aprender a lavar as partes íntimas. Totalmente. Porque, mas como que tu não sabe? Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Homens e mulheres, eu vou te dizer que, olha, coincidência ou não, nunca aconteceu de eu encontrar uma mulher com questões problemáticas na higiene, tá? Nunca. Mas homem. E chegou um momento que eu falei tanto sobre isso no Instagram, tanto sobre isso, em tudo que era lugar que eu ia, que eles tinham medo. Eles chegavam, eu abria a porta da Val e eles falavam, eu já tomei banho, tá? Mas eu vou tomar o da tua frente pra te ver. Então, assim, olha, os caras se arrumavam, passavam perfume, olha, eles tinham todo um momento. Que deveria ter já. E que isso também, além disso, entra nessa parte de que com o tempo a gente para de às vezes ter esse cuidado que também envolve a coisa, né? Mas assim, eu fico pensando hoje, isso foi bom e ruim. Foi bom porque a pessoa tá se empenhando pra me encontrar. Mas eu precisei colocar medo no Exatamente. cara pra ele tomar um banho. Só se sentindo Entendeu? inadequado que tu vai Exatamente. fazer isso que é o básico. As pessoas tomavam banho na base do medo. Que loucura, né? Porque deveria ser a base de uma conversa, que às vezes nem acontece, mas só o medo fez essa pessoa mudar. E tinha muitos clientes também que eles sempre falavam do casamento. Sempre vinha a pauta casamento. E quando não vinha, eu trazia, porque eu também era curiosa. Claro. E aí eles falavam, alguns falavam que amavam muito a mulher, que nunca deixariam ela, que transavam, que tava tudo certo. E aí eu ficava me questionando, mas então o que te trouxe aqui? Aham. O que confirma a história de que tu pode ser a mulher perfeita. Se for pra ele estar com outra pessoa, ele vai estar com outra pessoa. Independente do que aconteça. Independente de que faça, nada garante isso. E aí eu cheguei à conclusão que tem duas coisas que levam o homem a contratar sexo, assim, o que resumem. A primeira delas é: vou manter minha pose de homem transando. Porque é sustentar algo mais. Exatamente, porque o homem é muito ensinado desde sempre que os problemas são resolvidos através do sexo. Total. Eu tô estressado, eu vou transar. Eu tô irritada, eu vou transar. Eu tô feliz, eu vou transar. Tudo termina no sexo. E isso até não culpo, isso é uma questão social. É ensinado assim. E é muito difícil, até eu como mãe de um menino, Imaginei. conseguir tirar dessa bolha, porque tá todo o resto lá fora. Falando, entendeu? reforçando isso, que essa Sim. métrica. Então é muito difícil. E a outra coisa é que ele vai manter a pose do cara que transa, do machão e tudo mais, e ele vai conseguir ser vulnerável. Num lugar que ninguém vai contar, porque a mulher que tá ali, geralmente ela tá ali com medo de ser descoberta também, então ela tem muito interesse que ninguém saiba. Claro. Então não vai vazar que tu esteve com aquela pessoa. O cara chora, ele faz o que ele quer, ele transa ou ele não transa, que era muito, E também é muito frequente. Então, assim, era uma terapia. Sim. No fundo, eles precisavam de uma psicóloga. Mas ele precisa da acompanhante pra não ficar feio que ele buscou um psicólogo. Nossa. Sim. E acabava que eu tinha muitos clientes por isso, porque eu também fazia psicologia. Tu viu só? Uniu o útil ao agradável, já serviço completo ali. Exatamente. Aí foi muito engraçado que quando eles souberam que eu tava na faculdade, eles, então agora vai virar terapia. Felizes. Meus filhos, depois que aí saiu o diploma, vai ser o triplo, já se prepara. Se prepara. Tá? Não, mas é perfeito isso que tá dizendo, porque a gente já imagina que tem essa questão, e a gente escuta muito sobre como homens não conseguem falar de forma geral com as suas parcerias sobre como se sentem, e que parece que não combina o lugar de vulnerabilidade com o lugar de admiração e força, Sim. né? Então, o quão esse Ou cara é uma coisa menos ou é outra, né? masculino se ele admitir que tem preocupações que ele tem. Não é natural falar, tanto que entre eles a gente sabe que também não falam nada, nunca vi um negócio, conversa mais sem graça. Uma coisa que eu não ia querer assistir é homens se encontrando pra conversar. Não falam nada, não contam fofoca nenhuma. A gente aqui, detalhes, análise de traumas, né? Eles até fofocam, mas eles não falam dos seus problemas. Fofocam com mulheres.
Mas entre homens não fofocam. Gente, toda semana que eu me encontro com minhas amigas, vem um trauma de cada uma. É, A sim. gente sempre fala assim. Esses eram os meus atendimentos, Né? eram terapia. Pois é, porque daí a vulnerabilidade pra homem tem que ser através do sigilo. Né? E como é pior, porque eu fiquei pensando de como daí, por exemplo, acontece uma situação, o cara brocha. E aí foi aquele silêncio, o cara não fala nada, vamos fingir que ninguém viu. Filho, todo mundo viu. Todo mundo tá sabendo, é até pior tu não falar, porque fica essa coisa, vamos fingir que não. Sim, tipo, vou ficar tendo, pelo amor de Deus, não me faça isso. Ai, a minha vida se passar. Sabe que eles me pediam desculpa quando broxavam tantas vezes, porque na cabeça, olha, isso já é uma questão muito social, Tá. que eles falavam assim, não é culpa tua, tá? Eles sempre afirmavam pra mim que não era culpa minha, porque na cabeça deles corria o risco de eu achar que o problema era eu. E esse momento nenhum passou pela minha cabeça. Ah, desse uma bem resolvida. Em momento nenhum passou pela minha cabeça que a culpa era minha. Mas isso é perfeito também, porque é Né? isso de se tu já tem um mito ali, de que as pessoas dizem, mas se ele broxou contigo, será que é porque ele não te deseja mais? Será que é porque tem um problema ali, tem alguma coisa tendo corpo? Mas sabe que eles sempre admitiam que a culpa era deles, mas depois de afirmar que a culpa não era minha, assim, ai, não é culpa tua, pode ficar tranquilo, tá tudo certo, é linda, não sei o quê. E daqui, Sei. e aí começava, assim, porque hoje eu tive um dia assim, não sei o quê, aí eu fazia desabafar e reiniciava o cérebro. Nossa, e que legal daí se permitir fazer isso, traz mais essa leveza do que esse, vamos fingir que não aconteceu, porque isso aqui não podia acontecer. Às vezes Uma assim, vergonha. que daí É. rola, a coisa acaba E aí tinha mais o peso de paguei e não aproveitei, porque não Sim. transei. Nossa, Sim, então isso não Foi poderia dinheiro acontecer. fora. nossa. Inclusive, teve uma vez, muito engraçada, que o cara, ele broxou, né, e ele disse: "Olha, talvez hoje não é teu dia, não sei o quê", daí só que eu já tinha tentado tanto aquilo fazer funcionar que não ia, chegou um momento que não tinha mais. Vocês, alguém queirou, Não tinha mais. E aí eu me levantei, fui tomar um banho e tal, já tinha acabado o tempo, ele: "Ah, mas tu vai me deixar assim?" Sim. Eu disse: "Bom, mas eu não milagres, eu não Eu não faço mágica. ó, que não opera aqui." Aí começou a querer ficar violento. "Ah, é porque isso é um absurdo, porque o que tu tá fazendo é roubar os cara. Caramba. Porque o que tu tá fazendo é um absurdo." Aí começou a levantar a voz, e ele já tinha ele já estava prejudicado que ele era mais baixo que eu, né. Aham. Então, e eu aqui assim bem, ele queria brigar, porque ele estava revoltado com ele. Com ele, briga. Isso, eu não vou dar briga pra ele. Se eu tranquilíssima, assim: "Ó, se tu puder já me pagar, tá na hora de eu ir embora." "Ah, porque eu não vou pagar tudo, porque eu não fiz nada." Eu disse: "Bom, mas eu estava aqui." É, Inclusive, ainda estou. Eu tô, por mim, nós começamos agora, mas tu não vai, né. E é porque eu vou chamar a brigada. Não, vou chamar a polícia. vamos contar pra todos eles. Eu começar. Aí eu peguei o telefone dele na mão dele: "O senhor chama a brigada, chama a polícia, e aí o senhor conta a história, que o senhor tá no motel, que o senhor foi roubado por uma acompanhante, porque o senhor broxou e não conseguiu transar, e vou ficar aqui esperando." Aí ele botava as notas assim, ó, que nem mãe quando tá batendo as por sílaba. Aham. Ele xingava e botava o dinheiro assim: "Porque isso é um absurdo." Eu disse: "Tá bom, veja." Sim. Nossa. A frustração. Ou seja, foi só falar pra ele que ele teria que contar pra alguém que ele broxou, que ele não, é melhor eu pagar e ficar quieto. Sim. Nossa. Sim, um âmbito de ferir a masculinidade. Deus o livre alguém saber, né. É. E até vamos reforçar isso então, gente, homens broxam. Isso acontece. Tá tudo certo. E faz parte, né, assim, acho que ninguém é prova de bala. Inclusive eu invejo o homem broxar. Sabe por quê? Porque nós, quando broxamos, ainda transamos. É. Porque a gente se sente obrigada. Disse tudo. O homem não transa se ele não quer. Exato. Pelo menos o corpo dele tá funcionando e tá querendo, ainda que a mente dele não esteja tão afim, o corpo está. Aham. A mulher se bota nessa situação inúmeras vezes simplesmente porque pra ela é só abrir as pernas. Sim. Tá tudo certo. E daí a gente se força, e daí a gente pensa: "Tá, acaba logo, acaba logo". E assim a gente vai. Então, a senhora queria, eu até queria que o nosso corpo impedisse de transar fisicamente se a gente não quisesse. Seria mais fácil. Sim, Sim. sim. Porque daí a gente não precisa dar um limite verbal, a gente não precisa expressar. O limite é físico, não tem o que fazer. Sim. E isso é mais aceito do que a gente falar sobre um limite que é pessoal teu, de como é estar ali. Tem que ser querer. A gente tem que justificar daí muito mais.
Sim. Que bom, se eu não tenho a fisiologia pra provar, eu tenho o quê? Que é o meu desejo. E aí isso toca no outro de uma forma que é muito mais sensível e que parece menos válida. Sim, que tu não vê tem menos valor, né. Exato. Exatamente. Tanto que foi o que tu trouxe antes, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar o que gosta ou talvez o que não gosta por medo de ofender o outro ou que o outro se ofenda, né, e daí começa a virar um sexo ser bom sei lá pra quem, no final das contas, né. Com certeza. E eu acho que justamente nesses espaços que as pessoas elas conseguem, os homens conseguem trazer de fato o que eles gostam. É, e inclusive tem muita mulher hoje em dia que contrata homens. Sim. Isso é mais popular do que a gente É. acha. Só não é conhecido, A né. mulher só não contrata mais porque o homem é um péssimo vendedor nesse sentido. A maioria dos homens que trabalha com sexo acaba sendo sim homossexual, porque a procura é mais naturalizada para o homem, mas isso só não mudou porque o homem não sabe atrair uma mulher sem pagar. Com a gente pagando, então esquece. É. Uhum. Porque se tu for olhar agora um site de acompanhantes homens, tu vai olhar assim, credo. Aham. E não é um credo de, é feio, mas porque é uma coisa excessiva, Sim. uma coisa extremamente vulgar, uma coisa desnecessária. Daí vai nos conectar que É quase assustador. é tipo abrir Pau, o pau, Tinder, pau, assim. pau, pau. E aí, se a gente quer simplesmente um pau, tem na sex shop, a gente vai lá e compra. Exatamente. Mais barato, Exato. o Não é por resultado isso é que tu tá garantido, contratando de fato, né, é E eu vender a experiência. e eu vou te dizer que isso também acontece com o homem, só que não a gente não dá atenção pra isso. Sim. Por que que eu descobri isso? Quando eu tinha os primeiros momentos que eu comecei a anunciar, de forma autônoma, o meu anúncio era com fotos, mais explícitas, com mais nudez, e eu reparei que eu assustava. Eu era muito menos contratada, ou quem me chamava só queria falar putaria e nunca desenrolava nada. Sim. Quando eu deixei o meu anúncio, não digo recatado, mas eu pareci mais uma pessoa do que uma boneca inflável, aí deslanchou. Porque no fundo o homem também, o ser humano, num geral, independente de gênero, ele não quer um buraco pra enfiar alguma coisa simplesmente. Sim, que é o que nos difere dos outros animais, que a gente é muito relacionável, a gente precisa de relações ali, né. E prova disso é que, ainda que tu venda o sexo, se tu botar ali um anúncio seja de um homem ou de uma mulher, que seja mais humano e outro que seja só a foto do buraco número 1, número 2, sempre quem vai trabalhar mais é o primeiro caso. Totalmente. Sempre E vai isso ser. quebra também essa ideia de que se fala muito que pro cara é o sexo pelo sexo, do tipo, não precisa de mais nada. Não, Precisa! Precisa! tanto que é muito comum entre as acompanhantes, assim, os caras falar: "Ah, mas o teu atendimento é muito mecânico", que eles não gostam disso. Aham, aham. Sim. Eles não gostam que tu chegue lá e, começar a gemer do nada, porque é aquela coisa do o que que eu conquistei? Nada, Sim. tá totalmente falso. Então isso não traz nenhum ego, nenhuma autoestima, não reforça nada pra ele. Reforça só que ele teve que pagar pra estar ali. Sim. É mesmo. Não E quer que é uma coisa sim, aham. Então é o lado que eles não querem, né. E era muito engraçado que eles tinham muita dificuldade de falar abertamente sobre o pagamento. É. Alguns perguntavam: "Ai, quanto que é teu presente?". Alguns me pagavam tipo vó dando dinheiro para o neto, assim, escondido. Aham. Eles ficavam sem graça de dar o dinheiro. E inclusive, às vezes, eu acho que era um pouco de medo de um preconceito velado, de tipo: "Ai, fica estranho eu pagar ela, parece que eu tô ofendendo ela se eu pagar". Sim. Tanto que às vezes eu usava a palavra prostituta no atendimento e eles falavam: não fala assim prostituta, não é isso". É porque já vem a questão pejorativa, E eu prostituta, e eu tá falei: "Se terrível. eu sou prostituta e tu está me pagando, tu é tão ruim quanto Aham, tão menos, né. tu é tão menos quanto eu. Que tipo de pessoa que tu é pra contratar uma prostituta?". Nossa. Exato, é o que bate na pessoa por isso. Então eles falavam: "Não fala assim de Tita, não é isso". Uhum. Eu achava muito engraçado. Aham. E quase sempre eu chegava, o dinheiro estava já separadinho num cantinho, assim, eles: "Não, tá ali, tá ali". Aham. Tá muito engraçado. Eu achei muito bom, o que estava me falando antes, Paula, de que tu via as pessoas no olhar das pessoas, o constrangimento e o estranhamento delas, e isso não ser uma emoção que batia em ti, Sim. né, e que elas tinham essa estranheza do tipo, tu deveria estar se sentindo
constrangida Sim. em se anunciar como acompanhante. Como que tu não te ofendeu? Até depois que eu comecei a fazer parte da ONG, que a gente estava conversando, que é o NEP, para quem não conhece, é Núcleo de Estudos da Prostituição, uma ONG aqui de Porto Alegre. Existem ONGs, assim, em quase todos os estados brasileiros, elas se conversam entre si, mas cada estado geralmente tem o seu. E elas, inclusive, me ajudaram a desmistificar muito a palavra prostituta, porque eu também ficava pensando isso de, não, mas eu não, isso aí eu não sou. Sim. É como se existisse vários cargos numa empresa, Aham. prostituta fosse o mais inferior, e, mas eu sou acompanhante, eu sou a CEO da empresa. Tanto que pra gente fazer esse episódio, eu lembro que eu e a Rai, a gente tava, tá, que termos a gente usa, né? Acompanhante, prostituta não dá. A gente tava com esse preconceito, né? Mas é um medo até da pessoa se vender. Claro. Porque, inclusive, eu não acho errado as pessoas, eu não gosto que me chamem de prostituta, eu prefiro outro termo. Tá, tudo certo. Tudo bem. É que socioculturalmente é pejorativo, né? Exatamente. É uma desconstrução muito complicada de tu fazer pra tu pensar de outra pessoa. Pra tu pensar de si é muito mais difícil. Com certeza. Porque parece que, até eu fui entrevistada pelo Bial uma vez. Eu já vi. Achei incrível. E aí me perguntou, hoje eu daria uma resposta diferente, ele me perguntou qual que era a diferença entre prostituta, garota de programa e acompanhante. E eu não sabia as perguntas que ele ia me fazer. E eu, puta merda, nem eu sei. Eu, filho de mim, vem com essa. Olha, Gené, o meu pensamento na época era isso, prostituta é o que ganha mesmo, da rua. Não, Sim. no meu conhecimento era isso. Eu falei com palavras mais bonitinhas, mas foi que eu respondi. A prostituta é a da rua, é o que as pessoas acham ruim, não sei o quê. A garota de programa é a que só oferece sexo, a acompanhante oferece além do sexo. Ela tem a companhia a oferecer. Em partes eu ainda concordo, mas no fim das contas, hoje eu penso que até a mulher casada que casou por dinheiro é uma prostituta. Mas ela só tem um cliente. E ninguém sabe. Aham. Então é um cliente exclusivo. Exato. Verdade. Não deixa de ser. Porque tu tá vendendo o teu corpo a partir do momento que tu casa por alguém só por dinheiro e tu oferece sexo, quase que em troca, o que é? As pessoas são muito hipócritas, né? No É a final das mesma contas. coisa. Com É certeza. a mesma coisa. Então acho que falando de termos, talvez a grande diferença, se é que tem, seria essa questão de que talvez a prostituta ou a garota de programa ofereça mais apenas o sexo, porque tem profissionais que trabalham assim, chegou, transou, não é por tempo, você terminou de transar, acabou. Aham. Esse é o combinado. Sim. Já a acompanhante, tu trabalha por tempo, independente do que vai acontecer sexualmente, né? Tá. Que é o que eu sempre fiz. Então, talvez essa seja a diferença. Uma diferença. Existir alguma, assim, por termos. Mas no final das contas, todo mundo chama a gente de puta, até que não é. Sim. Exato. Ai, nosso tempo acabou. Nossa, Tristeza. contigo, assim, rende esse assunto. Nossa, tá muito falando horas contigo. Eu tava aqui procurando as nossas perguntas, porque a gente abriu uma caixinha no nosso Instagram, mas eu acho que a gente respondeu basicamente todas. Fomos muito bens hoje. Respondemos sem querer. Respondemos sem querer responder. no Nossa, final mas das- adoraria fazer uma parte 2, porque acho que a gente tem muito pra conversar ainda sobre isso, então quem sabe a gente pensa. Estou disposta, vamos. Com certeza. E eu acho que, assim, pra encerrar, né, no final das contas, a gente sempre gosta de falar para os nossos convidados que, enfim, sobre a tua experiência como ex-acompanhante, hoje como estudante de psicologia, o que tu falaria para as pessoas para tirar um pouco desse estigma do que é essa profissão, sabe? O que tu acha que seria um lema que as pessoas poderiam levar para refletir? Bem abstrato, né? Mas. Resumindo, uma frase curta seria que quem é cruel dentro da prostituição é cruel em todo lugar. Perfeito. Porque acho que a maior preocupação bem entre aspas, enquanto sociedade, é que, nossa, vocês são violentados, vocês sofrem, vocês passam por absurdos, mas o que a gente mais vê de feminicídio não é de prostituta. É em casa. Então, assim, o homem, ou seja lá quem for, que é cruel com uma prostituta, ele pode ser cruel uma hora, e o resto do tempo? Ele é cruel onde? Ele é cruel em casa, na escola, no trabalho, com os filhos, com a mãe. Então, eu acho que as pessoas têm que se preocupar um pouco menos com a puta, deixa ela ser feliz.
Sim, sim. Nossa, muito obrigada, Paula. A gente Muito obrigada. amou de coração que tu veio aqui, conversou com a gente. Adorei saber tudo e como tu é aberta falando de tudo isso e como tu também criou um espaço muito legal falando disso e Muito. trazendo o tema de sexualidade, que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, e esse lado também de falar, assim, como ex-acompanhante, que também a gente sabe que é um lugar que é difícil também das pessoas falarem, do tipo, é difícil de achar pessoas que tomem falar disso. É É. quase uma vez Muito por outra, obrigada. para sempre. Então vamos pro parte 2 então, né. Adorei, Amei, mas com certeza, com certeza. né. Foi um prazer. E, gente, Obrigada. nos sigam, nos acompanhem, que agora a nossa temporada de 2026 começou.